Olá, queridos do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma correção. E essa semana eu vou fazer para vocês a correção da semana 1 e 2 do PET volume 7. Nós estamos adiantando aí as correções para os meus alunos, eu já vou enviar para eles o link com a semana 1 e 2 do PET. Então, vem aqui, dá uma olhadinha na aula, vai lá e faz as atividades, tá bom? Para a gente adiantar um pouco. Então, essa semana será a atividade da semana 1, semana 2, bem como o vídeo. E o tema de vocês é o movimento imigrante no Brasil. PET volume 7, semana 1, História, oitavo ano. Antes mesmo da gente iniciar, eu quero mostrar para vocês aqui esse gráfico dos imigrantes que vieram para o Brasil. Não são somente esses, mas de acordo com este gráfico aqui, tirado lá do site Cola da Web, esses foram os mais expressivos, os que vieram em maior quantidade. Nós primeiro tivemos aí os portugueses, logo em seguida italianos, espanhóis, japoneses e alemães. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho da influência desses povos na cultura brasileira. Nós temos um texto que fala que venham os europeus, né? Começou aí mesclando o trabalho escravo com o trabalho assalariado dos imigrantes. Depois, esses imigrantes veio substituir aí nas grandes lavouras do Brasil a mão de obra africana. Então, eles faziam propagandas lá na Europa para trazer esses imigrantes para o Brasil, para eles fazerem um novo mundo, que é como eles falavam antes, né, que iam fazer o novo mundo. Então, eles vinham para o Brasil trabalhar aqui nessas plantações. Muitas dessas pessoas vinham e traziam aí consigo a sua família e eram financiados pelos próprios fazendeiros aqui do Brasil. A exemplo, nós temos aqui nesse parágrafo o Nicolau Vergueiro, né, que na cidade de Limeira, em São Paulo, ele financiou cerca de 364 famílias suíças e alemãs, custeando as passagens, alimentação, acomodação até a primeira colheita. Esses imigrantes, então, eles recebiam uma terra mais difícil de ser cultivada, uma terra mais ruim, enquanto o fazendeiro ficava com a melhor terra e deixava ali os seus trabalhadores escravos trabalhando, e ainda ele recebia depois 50% do que era produzido por esses imigrantes e depois mais 6% como taxa de juros para poder eles receberem o que gastou com eles, com a vinda dessas famílias para cá, com a estadia, com sua moradia, sua primeira alimentação. Óbvio que depois de um tempo, né, eles vão ver que essas questões aí estavam sendo muito prejudiciais aos imigrantes e eles começaram então a questionar isso. E ao longo da história do Brasil, várias cidades brasileiras foram construídas aí, lembrando aí as origens das pessoas que ali habitaram, ok? Vamos seguir então. Atividades. Número 1. Qual a relação entre a chegada dos europeus nas lavouras brasileiras do século XIX e o processo da abolição da escravidão no Brasil? Ali no texto tem um trecho que fala assim: a prática escravocrata havia caído em desuso em quase todos os países americanos e na Europa, fazendo com que europeus, principalmente ingleses, pressionassem o governo brasileiro a encerrar a escravidão no país. Aqui os ingleses, gente, queriam um mercado consumidor maior. Então, eles precisavam de pessoas assalariadas para consumir os produtos que eles estavam fabricando nas suas fábricas. Por isso que eles pressionavam aí para o fim da escravidão. E estava cada vez mais difícil manter a escravidão. Então, desse modo, os europeus vieram para trabalhar para as elites agrárias. 2. Tendo como exemplo a fazenda de Nicolau Vergueiro, em Limeira, São Paulo, este processo de contratação do trabalho dos imigrantes descrito no texto era lucrativo ou prejudicial ao fazendeiro brasileiro? Justifique. Era um sistema fundamentalmente produtivo ao fazendeiro e prejudicial aos imigrantes. O fazendeiro ficava com as melhores terras e com mais de 50% dos lucros da produção dos imigrantes.
3. Pesquise sobre as comunidades de imigrantes que chegaram ao território brasileiro e permaneceram preservando aqui seus aspectos culturais. Em sua opinião, essas comunidades têm direito de manter sua identidade cultural? Aqui está a resposta, a minha opinião. Aqui abaixo, uma breve pesquisa para você nem precisar ir pesquisar em outro lugar, caso você não queira. Caso queira, quanto mais conhecimento, melhor. Então vamos à pesquisa primeiro. Os alemães estão presentes em quase todos os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente nas cidades de Joinville, Blumenau e Pomerode. Aí aqui embaixo nós temos a maior colônia japonesa do mundo está localizada no Brasil. Os japoneses chegaram a partir de 1908 em São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Onde é que eles exercem essa influência? Vamos lá então falar dos alemães. Os alemães têm aí a tradição do festival Oktoberfest. A tradição desse festival veio junto com os imigrantes alemães, que já promoviam festas típicas há muitos anos nos clubes de caça e tiro. Muita música, comida, cerveja e danças típicas transformaram o Oktoberfest numa das maiores festas populares do Brasil. Então, como você pode ver na imagem, a festividade deles é muito representativa dos festivais alemães. E eles se vestem iguais, né, fazem toda a tradição do festival, desde quando esses imigrantes chegaram ao Brasil até os dias atuais. Agora, sobre os japoneses, nós temos aqui o bairro da Liberdade. Essa imagem aqui remonta ao bairro da Liberdade, que é muito conhecido por ser o reduto dos imigrantes do Oriente, em São Paulo, sobretudo japoneses, coreanos e chineses. Centenas de lojas estão espalhadas nas ruas dos bairros, a maioria comercializando produtos importados da Ásia, como brinquedos, vestuários, objetos, decorações, entre outros. Então, essa rua é tudo cheio de lojas desses asiáticos, essas pessoas que vendem aí os produtos que vêm de lá, da Ásia, e as pessoas, né, vão ali para adquirir esses produtos, usarem esses produtos ou até mesmo para relembrarem a sua terra. Então, a opinião é o seguinte, a minha opinião, a sua, que vai ser a sua resposta, você vai colocar de um jeito que você achar melhor, tá bom? A pergunta está assim, então, em sua opinião, essas comunidades têm direito de manter sua identidade cultural? A minha opinião é sim. A diversidade cultural diz muito sobre a origem e a história das pessoas. Inclusive, atualmente, vários costumes desses imigrantes já são incorporados ao estilo de vida da sociedade brasileira. Então, todos eles têm direito de relembrar a sua terra, né, e de reviver momentos dela. Inclusive, se você for morar em outro país, você com certeza não irá esquecer das suas tradições. E agora nós vamos então para a correção do PET volume 7, semana 2. E o tema é o crescimento dos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. Vamos lá então, oitavo ano, vamos mandar brasa neste textinho aqui. O PET de vocês trouxe um texto, né, para o Oeste americanos. Trata-se também da ocupação do território que ainda não havia sido ocupado pelos Estados Unidos, né, a anexação aí de territórios como o Texas, que pertencia ao México, enfim, né, fala aí também dos problemas enfrentados aí pelos indígenas dessas regiões e fala sobre a Guerra de Secessão, aqui no finalzinho, por que foi travada essa Guerra de Secessão. Então, nós vamos ver agora nas atividades. Vou falar um pouquinho antes sobre a doutrina Monroe, que a doutrina Monroe era resumida na frase a América para os americanos, né, onde os Estados Unidos lançou uma forte campanha para que o Brasil, para que os países americanos não fossem colonizados mais ou recolonizados por europeus, mas era uma forma dele mostrar a hegemonia sobre os demais países, principalmente os países latino-americanos, que eram países mais fragilizados, com a economia mais fraca, enquanto ele despontava aí como uma potência
e exercia seu imperialismo nestes países da América, ok? Então vamos às atividades. Qual era o objetivo norte-americano com a doutrina Monroe? Então eu coloquei sob o lema A América para os Americanos, buscaram exercer seus domínios sobre os demais povos do continente, agindo de acordo com seus interesses imperialistas. 2. Cite o impacto causado nos territórios do oeste americano para as comunidades indígenas. O impacto maior causou a extinção de várias comunidades indígenas. 3. Quais as principais diferenças entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos no século XIX? Por que essas diferenças levaram ao conflito armado? Então, essas diferenças é que levaram à Guerra de Secessão. O norte era mais industrializado e o sul era mais agrário. Então, vamos lá. Os estados do norte industrializados, tecnológicos e com trabalhadores livres, e o estado do sul agrário com base nas lavouras de algodão, onde era usada a mão de obra escravizada. O sul queria manter a escravidão nas novas terras, enquanto o norte queria expandir seu estilo industrial assalariado. Então houve aí essa guerra civil entre os estados do norte e os estados do sul, ali nas 13 colônias. Quem saiu vencedor? Saiu vencedor os estados do norte e que automaticamente aboliu a escravidão nos estados do sul. Então é isso, meus amores. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe e eu espero você nas próximas correções. Um grande beijo no coração e até a próxima.